Boa tarde, meninos. Bom dia, boa noite. Neste módulo, que seria o nosso módulo D, aula 4, nós vamos falar sobre planejamento de vendas. Bem, como nós podemos notar, nós já vimos essa figura anteriormente, os objetivos dos 4 P's estão diretamente direcionados com o objetivo geral da empresa. Ou seja, é muito importante a sua sinergia. Nesse exemplo, será solicitado um aumento de 15% do faturamento. Como resolver isso? Cada P do mix, será que ele vai ter que colaborar com 15%? Será que o P de distribuição vai colaborar mais para esse objetivo ou não? A seguir, nós teremos essa informação. Bem, o que seria planejamento de vendas? Para que ele é utilizado? Bem, o planejamento de vendas é utilizado para segmentar mercados e regiões, para estimar tamanho de demanda de mercado, para estimar tamanho do mercado, para definir canais de vendas e para planejar uma participação viável em cada segmento de negócio em que sua empresa atua. O planejamento de vendas deve responder algumas questões, dentre elas, para quem vender? Então, deve definir o cliente-foco. O que vender? Quais P's estarão envolvidos, produtos e serviços? Quanto vender? Para a gente atingir a meta. A que preço vender? Quando vender? Quem vende? E quem entrega? Observa que com as respostas destas questões, eu já tenho a resposta àquela figura. Todos os P's vão ter que auxiliar nesse planejamento, ou participar nesse planejamento para que seja atingido aquela meta. O processo de planejamento envolve pesquisa de mercado, análise de pontos fortes e pontos fracos da empresa, suposições e previsões, definições de programa, estabelecimento de orçamentos, criação de estratégias de vendas, revisão dos resultados das estratégias e dos programas. Lembrando a vocês que segue o princípio geral dos planejamentos. Do planejamento de vendas são retiradas algumas informações. São retiradas informações de suprimentos, que são os produtos, peças e insumos. São retiradas informações para o financeiro, para colocar ou para desenvolver o fluxo de caixa. Para a contabilidade, montar os DREs. E para os recursos humanos, disponibilizar pessoal. O planejamento de vendas servirá para o gerente de vendas identificar oportunidades de vendas, definir melhor o uso de recursos da empresa, encorajar e motivar o seu grupo de vendedores, marcar a identidade da empresa, ajudar a empresa a progredir para que alcance seus objetivos. Então, o gerente de vendas tem a função de cumprir as metas de venda. Eles e todo o departamento de vendas, não só ele. Baseados no planejamento de vendas, o gerente deverá definir planos individuais para cada vendedor, fornecer metas mensais, semestrais e anuais, substituir vendedores que não atinjam a meta, mostrar à sua equipe a importância do trabalho planejado, criar canais de relacionamento com o mercado e desenvolver o network, que isso é importantíssimo para que o gerente de vendas tenha sucesso. O gerente de vendas deve saber dividir o sucesso com seu grupo. Hein, gente? Todo gerente motivador, todo bom gerente, ele não trabalha naquele sistema de chefia. Ele manda e os outros obedecem. Tá? Até porque existe um termo que a barriga não dói uma vez só. As metas têm que ser cumpridas em vários meses, em vários semestres, em vários anos. Então, esse gerente precisa estar sempre com a sua equipe, envolvido pela sua equipe, tá?
E uma das melhores coisas é dividir o sucesso, pois o sucesso do gerente de vendas é o sucesso da equipe e o sucesso da equipe é o sucesso do gerente de vendas. Quando se fala em plano de vendas, devemos ter em mente que no plano de vendas deve-se analisar o macroambiente, o setor e a análise quantitativa do mercado, fazer análise de clientes e consumidores, fazer análise de intermediários do mercado, ou seja, os canais de distribuição, deve-se analisar a concorrência, analisar o marketing mix, fazer diagnósticos, prognósticos, traçar objetivos de vendas, estratégias de vendas, plano de ação, orçamento e sempre ter maneiras de estar revisando e controlando. Quais são os objetivos de venda? Bem, nós temos os objetivos por valores e volumes, que podem ser por vendedor, por área, por canal, por região ou por produto. Existem outros objetivos que podem ser definidos baseados nos estoques no ponto de venda, baseado em falta de produto, no giro do produto, em necessidade de crédito ou na inadimplência deste crédito e da cobertura do merchandise. Bem, analisando algumas possibilidades estratégicas, tá? Nós vamos utilizar a matriz Ansoff, que vocês já trabalharam com ela, né? Você já a conhece. Então, nós temos duas situações. Quando a gente já tem um mercado e quando a gente pretende um novo mercado. Quando a gente já tem um produto atual ou quando a gente deseja implementar um novo produto. No cruzamento dessas duas informações, nós vamos ter a necessidade da empresa. Então, vamos lá. Se eu tiver um produto atual e estiver interessado no mercado novo, eu devo vender mais produtos que já existem para novos clientes. Então, eu vou vender o produto meu atual para novos clientes, vou estar ganhando um novo mercado. Se eu tiver um produto atual e apenas o meu mercado, o que eu devo fazer? Vender mais produtos para os clientes que já existem. Então, eu estou mantendo o meu mercado. Se eu quiser um novo produto, quero lançar um novo produto, quero aumentar minha linha de produto, o que eu devo fazer? Se eu só tiver o meu mercado, vender produtos adicionais para os clientes que já existam. Ou seja, eu vou estar implementando esses produtos para os mesmos clientes. Não estou ganhando novo cliente. E se eu tiver um produto novo e quiser um mercado novo? Então, eu vou ter que vender novos produtos para novos clientes. Baseado nessas 4 estratégias, é que eu preciso definir meu plano de vendas, meu planejamento de vendas. Vamos falar um pouquinho sobre a organização do departamento de vendas. Para que eu tenha um departamento de vendas bem organizado, eu devo ter um cadastro de cliente bem feito, eu devo ter uma estimativa do potencial de vendas bem acirrada, controlar o número de vendedores, definir se eu vou trabalhar por zoneamento ou segmentação e se eu vou trabalhar com vendedores contratados ou representantes comerciais. Lembrando que vendedores contratados é aquele que está dentro da empresa, representantes comerciais é uma terceirização. Falando sobre mensuração de demanda. O que é mensurar demanda? É responder 2 perguntas. Quanto é possível vender? Quanto vou vender? São 2 perguntas simples. No entretanto, colaboram para definir a lucratividade ou o prejuízo da empresa. Para que serve a mensuração da demanda? Olha, gente, dimensionar corretamente os recursos da campanha é importantíssimo, tá? Então, para que serve a mensuração da demanda? Olha,
várias ações no intuito de dimensionar esses recursos. Então, vamos avaliar o desempenho de vendas. Na hora que a gente está fazendo isso, a gente está dimensionando alguns recursos. Determinar a área de alocação da força de venda, também estamos fazendo dimensionamento de recursos. E vamos continuar. Determinar o número de vendedores ou representantes, segmentar mercado por território, por produto, identificar o limite dos territórios de vendas e proporcionar critérios para o zoneamento de vendas, ajudar a realizar a previsão de vendas, estabelecer cotas por linha de produtos, por territórios e por vendedores, dirigir a cobertura de propaganda do merchandising e da promoção de vendas, localizar depósitos, lojas, pontos de vendas, vendedores, filiais, estabelecer roteiro de transporte, visitação e comunicação, estabelecer políticas de distribuição, estabelecer critérios para a remuneração de vendedores, formular estratégia, estabelecer parâmetros para medir o desempenho dos vendedores, estabelecer paridade de vendas, calculada através da relação entre vendas passadas e o potencial relativo de mercado, calcular a participação de mercado da empresa. Para que serve essa mensuração? Bem, a mensuração serve para levantar a oportunidade de mercado, levantar os recursos necessários para investimento, os níveis e a capacidade de produção, adquirir suprimentos, contratar pessoal e estimar lucros ou prejuízos da empresa. Bem, então, continuando falando sobre mensuração de demanda, nós temos que responder 3 perguntas. Que mercado mensurar, o que é demanda e qual estimativa de demanda. Nós falaremos agora, na sequência, começando por que mercado mensurar. Bem, na hora que nós vamos mensurar a demanda, é necessário que a gente analise os níveis de produto em sua fase temporal, em seu nível temporal, ou seja, a curto, a médio, a longo prazo. Devemos também, a nível espacial, analisar cliente, território, região e, se quiser, país e mundo. Então, nós temos que definir qual serão as vendas de itens de determinado produto a curto, a médio, a longo prazo, as vendas de forma de produto a curto, a médio, a longo prazo e assim por diante. Vendas da empresa, vendas setoriais, e isso para cliente, para território, para região e, se quiser, para o país e para o mundo. Demanda de mercado. Que seria? Seria o volume total comprado por um grupo de clientes definido, em uma área geográfica definida, em um período definido, em um ambiente de marketing definido e um programa de marketing definido. Então, esse é o conceito segundo Kotler. Importante, demanda não é um número, mas uma função. A empresa pode influenciar através do seu marketing mix a sua demanda. O que seria potencial de mercado? É o limite que se aproxima à demanda de mercado, à média que os gastos setoriais em marketing chegam perto de se tornarem infinitos em um dado ambiente de marketing. Potencial de mercado é o volume máximo de vendas ao alcance de todas as empresas de um determinado setor, sobre um determinado período e um determinado nível de esforço de marketing, e sob determinadas condições ambientais. Bem, agora vamos falar sobre a análise da demanda. Demanda de empresa. O que seria? Seria a participação estimada da empresa mediante níveis diferentes de esforços de marketing em um período determinado. Previsão de vendas da empresa.
Uma vez escolhido o esforço de marketing, qual será o resultado esperado da venda? Isso seria a previsão de venda. Potencial de vendas da empresa é o limite máximo da participação de mercado que a empresa pode alcançar. A análise da demanda, estimativa de demanda, é o número de compradores potenciais vezes a quantidade adquirida por comprador vezes o preço médio do produto. Isso te dá o potencial de mercado. Há um exemplo para vocês. Para um novo remédio de diabetes, nós temos a população brasileira, neste exemplo, 202.408.950. O percentual de diabéticos é 7,4%. Então dá 14.978.262 pessoas. O percentual de pessoas que têm o diabetes tipo A e B é de 18% do percentual de diabético. Então eu vou calcular 18% sobre 14 milhões. Vai dar 2.693.087. A quantidade de compra de cada um seria uma caixa por mês, consequentemente 12 caixas por ano. Então, multiplicando isso por 12, teremos 32 milhões. O valor do produto da caixa seria 300. Então, eu terei 32 milhões vezes 300, que me dará um valor de 9.705.913.200 reais. Então, essa é a nossa estimativa de demanda do novo remédio para diabéticos. Então, nós temos potencial total de consumidores, potencial total de unidades e potencial total de faturamento. Falando sobre previsão de demanda, nós temos necessidades de informações qualitativas e informações quantitativas. Lembrando que quantitativas são aquelas mensuráveis. Então, propaganda, volumes de vendas no tempo, volumes de propaganda, de vendas no tempo, modismo, situação econômica, crescimento populacional, concorrência. O que seriam qualitativos? Informações qualitativas. Dados colhidos juntos a gerentes, diretores, vendedores, compradores e entidades. Para que nós possamos formular uma demanda, uma previsão de demanda bem feita, nós precisamos analisar esses dois tipos de informações. Continuando falando de estimativa de demanda, quatro informações são necessárias, ou 4 bases de informações. O que existe, presente. O que aconteceu, passado. O que aconteceu em determinado momento, ou em determinado evento, e o que as pessoas acham que irá acontecer, futuro. Bem, sobre o comportamento da demanda, nós podemos falar que ela pode ser regular, irregular ou sazonal. O que seria um comportamento com consumo regular? Uma evolução constante, uma evolução com base em tendências, que podem ser crescentes ou decrescentes. O que seria uma evolução com consumo irregular? Um comportamento não previsível. Um exemplo que nós tivemos há pouco tempo agora foi com a crise lá do Rio de Janeiro. O pessoal correu para o supermercado para comprar produtos de necessidades. Isso foi um consumo irregular. E um consumo sazonal é aquele consumo que ocorre em relação a algum período. Exemplo, Natal. Existem algumas frutas que nós só consumimos no Natal. Para fazermos a estimativa de demanda, existem vários métodos para fazer. Para você definir o método, você deve definir quais os dados você tem. Por exemplo, você pode ter dados hoje, atuais, dados passados ou projeções futuras. Baseado nos dados atuais, no que existe hoje, existem alguns métodos. Dentre eles, um método de Marketing Buildup, que consiste em você calcular a demanda total do mercado,
multiplicando o número de compradores de mercados com a quantidade anual comprado vezes o preço médio da unidade. Você pode também utilizar o índice fatorial e o índice fator de mercado quando você tem algumas informações por eles necessitados. Já se você quiser fazer sua estimativa de demanda com dados anteriores, com dados passados, você pode utilizar o método de análise de série temporal, análise de tendência, indicadores de liderança e análise da estatística multivariada. Além dos métodos que nós já falamos, nós podemos utilizar dados históricos para poder criar os nossos modelos. Tá? Existem alguns modelos matemáticos, como o modelo do último período, utiliza dados históricos, também o modelo de média aritmética, modelo de método média ponderada, média com suavização exponencial e média dos mínimos quadrados. Para se calcular a estimativa de demanda, podemos também trabalhar com eventos, tá, que tenham acontecido. Tá? Em determinado momento aconteceu algo. E a maneira de se trabalhar com essa estimativa é utilizando os métodos de teste de conceito, que você faz esse teste, é uma pesquisa que você faz um teste de conceito em determinado momento, ou trabalhar com mercados de pré-teste, mercados de mini-teste, mercados de teste completo, fazer teste de marketing de mercadorias industriais, que poderia ser teste de uso de produto, feira de negócios, salões de demonstração de distribuidor e do vendedor, ou teste de mercado padrão incontrolado. Todas essas maneiras que nós acabamos agora de falar, elas foram feitos testes momentâneos e daí tirados informações para estatística, para estimativa de demanda. Bem, meninos, com isso terminamos o nosso módulo D, aula 4. Espero que tenham entendido. Esse módulo foi um pouquinho maior, mas com conteúdo bem interessante. Um abraço, fiquem bem, tenham uma boa semana.